Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática aqui do Educa Mais Serrano, e hoje estaremos dando continuação aos nossos estudos sobre os conteúdos que possivelmente cairão na nossa provinha do SAEB, beleza galerinha aí do nono ano? Fique atento que essa aula foi feita especialmente para você. Hoje estaremos estudando um pouco do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, pessoal, ele pode ser representado por essa letrinha aqui, ó, que quando você vê ela aqui, você vai logo, ok? Dizer que isso aqui é conjunto dos números racionais, ok? Então, o conjunto dos números racionais, ele é representado da seguinte maneira, ó, A sobre B, uma fração. A sobre B, tal que, esse tracinho aqui significa tal que A pertença ao conjunto dos números inteiros. Ó, beleza? A pertence ao conjunto dos números inteiros. E B pertence ao conjunto dos números inteiros, ó, com asterisco em cima. Ou seja, como vimos na aula anterior de conjunto dos números inteiros, ok? Esse Z com asterisco em cima significa conjunto dos números inteiros sem o zero. Ou seja, só revisando, o conjunto dos números racionais é igual a A sobre B, tal que A pertence aos números inteiros, ou seja, pode ser zero, pode ser qualquer número inteiro. E B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero, ok? Então, pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, mas não pode ser zero. B não pode ser zero. Em outras palavras, B é diferente de zero, ok? Então, essa é a definição do conjunto dos números racionais. E nós podemos afirmar também que, aqui embaixo, conjunto dos números racionais, ó, o conjunto dos números racionais, ele contém o quê? Está contido no conjunto dos números racionais o conjunto dos números inteiros, ok? Todos os números inteiros. Também está contido no conjunto dos números racionais o conjunto dos números naturais. Ok? Então, esses dois grandes conjuntos estão contidos no conjunto dos números racionais, ok? Então, posso dizer que os naturais estão contidos nos inteiros, ok? E os inteiros estão contidos nos racionais, ok? Então, finalizei aqui a definição, ok, do que é o conjunto dos números racionais. Bom, pessoal, agora vamos ver alguns exemplos de números racionais. Bom, como vimos na nossa definição, a definição diz que o conjunto dos números, né, racionais, ele é igual a A sobre B. É igual a A sobre B. Então, como podemos encontrar todos os números, né, que se enquadram dentro deste exemplo aqui? Bom, todo número inteiro, gente, ele pode ser reescrito dessa forma. Como, por exemplo, o número 2. Ó, vou botar bem aqui exemplo A. O número 2. Como que eu posso reescrever 2 dessa forma para que ele possa fazer parte do conjunto dos números racionais? O número 2, ele pode ser escrito como 2 sobre 1. Por quê? 2 sobre 1 é o mesmo que 2 dividido por 1. E 2 dividido por 1 é igual ao quê? Ao próprio 2. Ou seja, não vai alterar o seu valor real. Beleza? Então, eu posso afirmar que 2 é um número racional também. Ok? Outro exemplo. Vamos chamar de exemplo B. Um outro número. 5.
pode ser com qualquer número inteiro, ok? Qualquer número inteiro, positivo ou negativo. Número 5 pode ser reescrito como o quê? 5 sobre 1, que também é a mesma coisa que A sobre B, beleza? Tem a mesma estrutura. E será se isso realmente está dentro? Porque diz que A sobre B está o quê? Fazer de vermelho aqui para ficar igual. Ó, A sobre B tal que A pertença aos inteiros e B pertença aos inteiros sem o zero. Então B tem que ser diferente de zero. Não é não? B tem que ser diferente de zero. E aqui na nossa representação, B é igual a 1. Logo, é diferente de zero. Então a nossa afirmação é que 5 pertence ao conjunto dos números racionais é verdadeira. Por fim, vamos ver aqui um número negativo. Ó, menos 7. Será se menos 7 é um número racional também? Ele é um número inteiro. Disso nós sabemos, como vimos na reta numérica, lá na aulinha de conjunto dos números inteiros. O número 7 pode ser reescrito dessa estrutura aqui também? Também pode, ó. Ficará menos 7 dividido por 1. E menos 7 dividido por 1 é o mesmo menos 7. 1b, no caso aqui, é diferente de 0? Pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero? Pertence. Logo, menos 7 faz parte do conjunto dos números racionais também. Beleza, pessoal? Então, finalizando aqui, porque se eu fosse colocar mais exemplos aqui, iremos passar a eternidade. Afinal, nossos números são infinitos. Então, todo número inteiro é um número racional também. Beleza? Beleza, pessoal? Outra definição de número racional. Os números decimais finitos. Como, por exemplo, 0,2, 0,6, 2,173. São números decimais finitos, ok? Ou seja, eles possuem um fim. Então, será se esses números podem ser reescritos deste formato aqui, de A sobre B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros sem o zero? Será se eles se enquadram dentro dessa afirmação aqui, dentro dessa definição de conjunto dos números racionais? Vamos ver. 0,2, pessoal, você pode escrever ele da seguinte maneira. O que você vai fazer? Você vai pegar o 2 e vai reescrever. Ó. E vai reescrever aqui o 2, beleza? Vai passar uma barrinha e colocar o número 1 aqui embaixo. Ok? E agora, o que você vai fazer? Esta vírgula aqui, beleza? Você vai passar ela para cá uma vez, ó, até o final do número. Então, ela se deslocou uma vez. Se tivesse mais números, você ia deslocar várias vezes. Então, desloquei aqui uma vez, beleza? Ó, pessoal, bem aqui teve um erro. Ó, aqui não é 0,6, é 0,06. Ok? Continuando. Então, desloquei uma vírgula aqui uma vez. Desloquei uma vez. Não tem mais números para deslocar. Então, eu vou colocar o quê? Um zero aqui na frente do número 1. Dessa forma, eu finalizo a minha questão. Ou seja, 0,2 é igual a 2 sobre 10. Eu repeti o número, com exceção do zero, e desloquei a vírgula para a direita a quantidade de vezes que tivesse aqui um número. Então, eu coloquei aqui o zero à direita do 1 e encontrei 2 décimos, 2 sobre 10. Então, ficou difícil de compreender? Vamos para o próximo exemplo. Temos 0,06, um número decimal finito também. Então, tenho aqui o numeral 0, número 0, numeral 6. O que você vai fazer? Reescreve o 6, ó. Escreve aqui o 6, beleza? Passa uma barrinha, coloca aqui o número 1. Agora você vai fazer o que com essa vírgula aqui, ó? Você vai deslocar para a direita até o último número. Então, quantos números tem à direita da vírgula? Tem dois números. Você vai deslocar quantas vezes?
duas vezes também. Tem dois números, desloca duas vezes. Ó, uma vez, duas vezes, perdão. Então, você vai colocar 2 zeros. Por quê? Você deslocou a vírgula duas vezes, você vai colocar 2 zeros à direita do 1. Então, vai ficar 6 centésimos, ou 6 sobre 100. E essa é a representação fracionária de 0,06. E será que ela está pertinente ao que a nossa definição diz? A sobre B. A sobre B. Tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros. A é 6. 6 pertence aos números inteiros? Pertence. E B pertence aos inteiros, só que tem que ser diferente de 0. Pertence aos inteiros sem 0. B aqui é o quê? É 100. 100 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim. É diferente de 0? Sim. Logo, 6 sobre 100, ou 6 centésimos, é, né, a mesma coisa que 0,06 e pertence ao conjunto dos números racionais também. Beleza? E por fim, temos letra C, 2,173. Não confunda com 2.173. Isso aqui é uma vírgula. Seria 2.173 se fosse aqui um ponto, mas é uma vírgula. Então, isso aqui é um número decimal. Beleza? Não é um número inteiro. Um número decimal finito. Ok? Porque ele não possui dízimas periódicas. Então, o que você vai fazer aqui? 2,173. Como que você vai transformar, né, isso ali neste formato de A sobre B? Você vai pegar, note que não tem nenhum zero. 2,173. Não tem nenhum zero. Você vai pegar, então, todos esses números e vai reescrevê-los. Menos essa vírgula. Essa vírgula nós vamos trabalhar depois. Ó, 2,173. 2,173. Beleza? 2.173. Passa a barra. Ok? Agora vamos trabalhar a vírgula. Note que temos 3 números à direita da vírgula. Né? À direita. Então, você vai deslocar até o final desses 3 números. Se tem 3 números, você vai deslocar 3 vezes. Ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ok? Para poder ficar neste formato aqui de 2.173. Então, desloquei 3 vezes. O que você faz agora? Coloca o número 1 embaixo. Desloquei a vírgula 3 vezes. Coloco também 3 números zeros aqui à direita de 1. Então, ficará 2.173 sobre 1.000, dividido por 1.000. E essa é a representação fracionária de 2,173. Ok? Então, vamos conferir se esta fração pertence ao conjunto dos números racionais. 2.173 é A. A pertence aos inteiros? Pertence. 2.173 faz parte do conjunto dos números inteiros. Afinal, eles são infinitos. Beleza? E B tem que pertencer aos inteiros sem zero. Então, tem que ser diferente de zero. 1.000 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Ele é diferente de zero? É diferente de zero. Logo, a minha afirmação é verdadeira. 2.173 sobre 1.000 faz parte do conjunto dos números racionais, bem como os seus demais colegas aqui do lado. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o que é e o que faz parte, né, do conjunto dos números racionais, representado por essa letrinha Q aqui, que parece um Q. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, para você nunca mais esquecer isso na sua vida, porque isso aqui você vai levar para sempre da sua carreira estudantil. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder os nossos conteúdos.
Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.